pessoal, eu tô aqui hoje com a Alice e vou mostrar pra vocês como a gente deve posicionar o bebê em casa para aproveitar melhor uma luz de janela para fazer fotos mais lindas. Então, a gente pensando que temos essa luz aqui, que é uma luz bem comum com uma cortina branca em casa. Um bebê conforto também, que é um objeto comum, né, dos bebês. Então a gente aproveita para a gente fotografar o bebê em casa. Agora a gente vai desligar a luz da gravação, só para vocês perceberem como essa luz da janela entra no bebê. Então aqui a gente tem o bebezinho deitado no bebê conforto. E esse tipo de luz é o ideal. Essa luz vai entrar lateralmente aqui no rostinho e ela tem que fazer uma sombrinha em uma das bochechas do bebê. Então a gente vai deixar esse bebê conforto mais inclinadinho para que essa luz venha num ângulo, né, que venha de preferência mais lateralmente para modelar então a carinha do bebê. E aí a gente pode posicionar ele tanto de barriguinha para cima quanto de ladinho e a foto também vai ficar bem legal. Eu vou pegar o celular agora só pra gente ter uma ideia, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado de como essa luz vai bater no rostinho do bebê. Então, a gente tem a sombrinha, né, fazendo o contorninho aqui do bebê. Se a gente for fazer uma foto mais de rostinho, ela favorece bastante. Se a gente não quer pegar ambientes que pode ter, enfim, da casa, a gente quer deixar mais no bebê, a gente pode aproximar um pouquinho aqui, der um zoomzinho no próprio celular e eliminar o fundo para deixar a foto menos poluída. Aqui vamos fazer um detalhezinho então. Eu posso virar mais um pouquinho ainda o bebê e aproveitar e fazer uma foto de corpo todo. Se eu posicionar o bebê então de costas para a luz, o que a gente vai ter? Uma contraluz. E o rostinho dele tá muito na sombra. Lembra que a gente está usando só uma fonte de luz, que é a luz natural da janela. Eu não tenho nenhuma outra luz ambiente ligada aqui. Então o rostinho dele vai ficar muito na sombra. Lembrando também que eu poderia até usar o flash do celular para preencher um pouquinho essa sombra no rostinho. Mas nunca fica tão natural. Eu pessoalmente não gosto muito do resultado. Então eu vou fazer uma foto aqui só para vocês terem uma ideia de como ficaria. Mas eu ainda acho que a luz que favorece mais o bebê é quando ela bate lateralmente, que foi a que eu já mostrei para vocês. Agora então eu vou fechar as cortinas, ela tem um blackout aqui atrás, e vou acender a luz do teto, que é a luz normal que todos têm em casa, né? Que é a luz ambiente. Para vocês perceberem a diferença na iluminação. Então aqui nesse ambiente eu tenho lâmpadas de LED que estão no teto e eu vou fazer as mesmas fotos, a de rostinho e a de corpo todo do bebê. Ela já começa a projetar uma sombra do celular no rostinho do bebê. Se vocês perceberem aqui a gente já tem, ó, a sombra do meu celular, porque a luz vem do teto, então ela já está projetando aqui na mantinha do bebê. E aqui da mesma forma, vocês vão perceber que já aparece nessa foto a sombra da minha mão e do meu celular. Então isso aqui vai prejudicar a beleza da foto de vocês. Como vocês perceberam então que só a luz ambiente não dá um resultado tão legal na fotografia, se vocês tiverem um ring light em casa ou de repente algum abajur ou alguma outra fonte de luz artificial, vocês podem aproveitar e explorar melhor então essa fonte de luz. Aqui eu vou fazer uma foto com o ring ligado e as luzes ambientes também. E agora a gente vai desligar as luzes ambientes a luz ambiente para vocês terem uma noção do que isso vai impactar na minha foto. A sombra já vai ficar mais profunda no meu fundo, sem a luz ambiente, né? A luz ambiente vai preencher melhor as sombras. Então, se eu usar só o ring, as sombras vão ficar mais profundas, mais escuras. E a foto automaticamente vai ficar um pouquinho mais contrastada também. Então, vai muito de gosto, né? Se vocês querem uma foto mais suave, com as sombras menos densas,
é deixar a luz ambiente ligada. Se vocês gostam de uma foto mais escurinha, mais com um climinha mais escurinho, daí pode desligar então a luz ambiente e deixar só o ring light ligado. Um detalhe importante aqui é como posicionar essa fonte de luz artificial no rosto do bebê. Ela vai ser sempre inclinada em direção à cabecinha do bebê, nunca em relação aos pés. Se eu iluminá-la daqui, a gente vai começar a ter sombras que não são tão interessantes aqui embaixo, né, dos olhinhos. Então, esse não é o posicionamento ideal. O ideal é que a gente posicione sempre a fonte de luz apontando para a cabeça do bebê. E aí, esse ângulo a gente vai cuidar. Percebam aqui no olhinho do bebê, ó, como o olhinho fica mais escuro conforme eu trago a fonte de luz mais para a esquerda e como o olhinho fica mais brilhante quando eu trago a fonte de luz mais para frente do bebê. Então, esse ângulo vocês vão ter que ir na tentativa e erro, né, e no gosto também, pessoal. O que favorece mais o bebê de vocês. É sempre interessante que o olhinho do bebê tenha pelo menos um pontinho de luz. Isso dá um brilho no olhar e deixa a foto mais interessante. Se eu não tiver pontos de luz no olhinho, a foto fica pesada, a expressão do bebê fica mais pesada. Então, tentem posicionar a fonte de luz para que a gente perceba esses 2 pontinhos de luz no olhinho do bebê. Aqui, então, a foto com a luz mal posicionada, né? O jeito errado de fazer. Percebam que o olhinho dele tá bem escuro, né? Tem bastante sombra aqui. E aqui já com a luz posicionada no ângulo certo, a gente já tem, então, aquele pontinho de brilho ali no olhinho. Sem perder também o realce da bochechinha. Se eu trouxer a luz bem de frente, a gente já vai ter uma luz bem chapada. Também é interessante, também é legal. E aí vai de gosto, né? Aí vai de gosto de vocês, se preferem uma luz mais lateral ou uma luz mais frontal. Então aqui a gente tem uma situação de uma combinação de 2 fontes de luz. A gente tem uma luz principal, que é a do ring light, que já está posicionado aqui, mais ou menos a 45 graus em relação à cabeça do meu bebê. E aí eu abri as minhas cortinas e deixei a luz natural da janela entrar. Hoje a gente não tem uma luz muito forte vindo dessa janela, porque o dia tá meio nublado e a gente já tá mais à tardinha, então tem pouca luz. Mas se for um dia muito luminoso ou uma luz de sol batendo aqui, essa cortina vai ficar estourada e vai ficar bem branca. Que é um efeito bem legal, bem interessante também pra gente aproveitar para fazer as fotos de bebê. Dá aquele efeito de fundo branco estourado atrás. Então aqui a gente percebe que a luz principal está iluminando o rostinho do bebê, fazendo algumas sombras aqui, definindo a bochechinha. E a luz natural da janela, ela está fazendo um recorte no cabelinho e na orelhinha e vindo um pouquinho aqui então na bochechinha do bebê. Eu vou fotografar aqui no celular então para vocês perceberem a diferença. E aí eu vou fazer essa foto então com a exposição normal e depois eu vou deixar ela com 2 pontos de luz a mais pra gente tentar deixar essa cortina branca mais branquinha ainda, mais estouradinha. Mas percebam que quando eu abrir a cortina lá atrás, a gente já começa a ter luz lá atrás que vem, que antes quando ela estava fechada a gente tinha uma cortina mais escura. Então agora vamos abrir aqui. E vamos aumentar a exposição da minha foto. Então, essa janela ficou mais estouradinha a luz, com a luz mais clarinha. Só para vocês terem a noção da diferença quando a gente superexpõe daí, em 2 pontos, no caso, que foi o que eu fiz aqui. Então, essas são as 3 fontes de luz mais comuns que você pode usar em casa para fazer fotos do seu bebê com o seu celular. Eu, pessoalmente, tenho a minha preferida, que é a luz natural da janela. Então, acho que uma fonte de luz simples, ela valoriza de uma maneira que nenhuma outra consegue. Então, ao meu ponto de vista, essa é a minha preferida, a fonte de luz natural, e você pode explorar ela de várias maneiras. Então, coloca aí nos comentários qual é a sua fonte de luz preferida para fotografar o seu bebê em casa, que eu já estou curiosa para saber. Um beijo e até mais!